Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar, nosso tema, tem alguém orando por você? Vocês sabiam disso? Sempre tem alguém orando por você, tenha essa certeza absoluta. Enquanto eu convido cada irmão a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, abrir suas Bíblias em Êxodo 2, de 1 a 10. Um dos personagens bíblicos que mais me chamam a atenção é Moisés. Porque ele já começa a vida como se fosse um caso perdido. Êxodo 2, 1 ao 10. O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto, entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe iria acontecer. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" Respondeu a filha do faraó: "Quero." E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei a você por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus querido, que neste momento, ó Pai, ela se revele, ó Deus, mais uma vez a cada um de nós. Não aquilo, ó Deus, que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem a nos revelar através dessa palavra, que é viva, eficaz e verdadeira. Que cada pessoa, Deus, que está aqui nesta noite, cada pessoa que está em casa, ou cada um que vai estar assistindo essa transmissão depois, possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus querido, através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando eu estava lendo esse texto, veio à minha memória que quando meu filho nasceu, eu só fui dar banho nele depois de 3 meses, porque eu tinha medo de afogá-lo na banheira. Quando o neto nasceu, sobrou para que eu desse banho nele no hospital. Eu falei: "Jesus amado, e agora o que é que eu vou fazer? Eu não dei banho no filho, vou dar banho no neto?" E eu com medo da água, botei na torneirinha, botei lá rapidinho e tirei. Falei: eu vou pegar o algodão e vou passar. E eu me coloquei no lugar de Joquebede. Quando o povo hebreu sofria muito como escravo naquele tempo. Então Moisés era um moço muito bonito, a Bíblia fala que nasceu aquele menino lindo. E aquela mãe, ela com medo do que pudesse vir acontecer com seu filho, ela simplesmente ali arrumou um cesto e o colocou. Imagine um bebê de 3 meses, uma mãe colocar ele no rio, sem saber para que direção aquele cesto vai. Quem iria
cuidar daquele menino, se aquele menino ia sobreviver. Por isso que a história de Moisés nos chama a atenção, porque ele já nasce como um caso perdido. Ela colocou no cesto, ela não sabia o que iria acontecer com Moisés. Mas Miriam, sua irmã, ela ficou ali, atenta, observando para onde e qual em direção aquele cesto ia. E eu tenho nessa noite uma boa notícia para dar para vocês. Assim como Miriam ficou observando qual a direção daquele cesto, para onde Moisés ia, o Senhor tem observado, o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus para orar pela sua vida. O Senhor tem colocado Miriams na torre de vigília, intercedendo, observando, velando pela sua vida. Ainda que você não saiba aonde está as pessoas, aonde estão as Miriams da vida, mas o Senhor tem colocado essas pessoas para estar orando por você. Tem levantado um povo dele nesse tempo, com joelhos dobrados, intercedendo, com joelhos dobrados, orando pela sua vida. Ainda que você desconheça quem seja, mas assim como Miriam estava ali, observando para onde aquele cesto iria, o Senhor tem colocado os seus pastores, os seus bispos, os seus líderes, os seus intercessores em favor da sua vida. Amém? Se você está sofrendo alguma perseguição por conta do chamado que Deus colocou sobre sua vida, prossiga. Nós estamos nesse ano, um tema de prosseguir, persistir e nunca desistir. Amados, nós sabemos que muitas vezes a caminhada ela não é fácil. Ela não tem sido fácil. Como o bispo disse aqui anteriormente, não só por conta de viroses, mas se nós formos ler Apocalipse, nós vamos ver que a jornada, a cada dia, nós precisamos estar nos posicionando, porque a cada dia ela vai se tornando mais difícil, mais complicada. E qual é esse posicionamento que o Senhor requer de mim e de você? É que nós não desistamos, que nós possamos continuar prosseguindo para o alvo. Qual é o nosso alvo? É Cristo. A matança de Faraó não pôde conter Moisés. A inveja dos irmãos de José não pôde conter Moisés. A perseguição de Saul contra Davi não conteve Davi, ele continuou prosseguindo. As prisões, perseguições, não conseguiram conter o apóstolo Paulo em pregar e em levar o evangelho do Senhor. A matança de Herodes, as afrontas dos fariseus e a traição de Judas não puderam conter o propósito que estava sobre Jesus. O propósito que tinha sobre a vida de Jesus era ele se entregar. Ele foi caluniado, ele foi maltratado, como Isaías mesmo fala, como ovelha muda, levada ao matadouro, para que hoje eu e você recebêssemos a graça de estar adorando, de estar cultuando ao Senhor. E vocês sabem por quê que nada disso pode conter esses homens e essas mulheres de Deus? Porque existia esse exército. Existia esse exército de oração, esse exército que velava, esse exército de homens e de mulheres que estavam ali na intercessão, para que o apóstolo Paulo, para que Moisés, para que José, para que Davi, para que o próprio Jesus cumprisse o seu propósito.
O próprio Deus estava ali, olhando, observando, vendo, velando pela vida do seu filho, ali na cruz do Calvário. E, querido, cada ciclo, ele requer de nós um posicionamento diferente. Muitas vezes, nós não deixamos os ciclos. Jesus, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Foi um ciclo que ele passou, para que o propósito fosse cumprido. E muitas vezes, nós estamos em um ciclo e não queremos sair daquele ciclo. Nós nos deixamos abater, nos esmorecemos, desanimamos no meio da caminhada, porque não saímos daquele ciclo. E cada estação que nós temos, que nós passamos, vai exigir de nós que nós nos movimentemos com sabedoria para ter acesso a lugares, queridos, de honra. Moisés, ele foi criado pela filha do faraó, cheio de sabedoria, ensinado, criado como um príncipe. Vocês podem estar verificando em Êxodo 2:18. Só que certo dia, Moisés, ele visitando ali, ele andando, e vendo como o povo, os hebreus eram tratados. E aí ele achou um egípcio, um soldado egípcio maltratando o hebreu. E em um momento de fúria, de indignação, de revolta, ele matou aquele egípcio e enterrou ali na areia. Ele imaginava que ninguém tinha visto o que ele fez. E ele ficou, se o faraó descobrir, eu vou ser, executado, eu vou ser perseguido. Certo dia, ele novamente vendo 2 hebreus brigarem, ele chama a atenção desses 2 hebreus, que essa história vai dar continuidade lá em Êxodo 3, a partir do 1. E um dos hebreus fala para ele, se ele era líder, quem ele era para estar falando, se ele tinha matado um soldado egípcio. E Moisés, com medo, fugiu. Ele foi para o outro lado. E quando Moisés chega ao norte do deserto árabe, e ele para descansar, ele vê ali algumas moças, as filhas de Reuel, que era o nome real de Jetro, o sogro de Moisés, que seria o seu futuro sogro. Mas, no judeu, na língua judaica, o nome de Jetro era o Reuel, que quer dizer amigo de Deus. E Jetro, amigo de Deus, Reuel, era um título de honra dado, que significava superior, ou sua excelência. Este título era dado a homens de classe sacerdotal daquela época, já que Jetro era sacerdote de Miriam. E Moisés, quando ele chega ali naquele deserto ali do norte árabe, ele para descansar, próximo a um poço, vê aquelas moças, cujas todas eram filhas de Jetro, e chegam alguns pastores de ovelhas, as tratando de forma grosseira, e Moisés, naquele momento, ele se levanta e vai defender as filhas de Jetro. Quando elas chegam em casa, após
apacentar as ovelhas, né, dar água. Jetro pergunta para elas por que elas chegaram tão cedo. Por que elas vieram embora tão cedo? E aí elas contam o que foi que aconteceu. Que chegou alguns pastores e Moisés as defendeu. Então Jetro pergunta onde ele está. E naquele instante, querido, convida para a sua casa. Convida para jantar. E Moisés, com fome, já tinha caminhado muito, aceitou o convite. Em Atos 7:22, vai falar justamente o que eu falei aqui para vocês, da forma que Moisés foi criado. Atos 7, eu coloquei o 22, mas eu vou ler o 21 e o 22. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Então Moisés, ele lutava melhor do que o próprio príncipe. Moisés tinha um conhecimento muito vasto, um homem muito sábio. E o bispo falou em Eclesiastes 3:1, e eu já tinha colocado aqui Eclesiastes 3:1, que Eclesiastes fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Houve um tempo determinado, há um tempo determinado debaixo dos céus, um propósito de Deus para todas as coisas. Existem pessoas, querido, que entram em crise porque muitas vezes perdem alguns privilégios ou se sentem desvalorizadas por perderem alguns acessos em alguns lugares ou alguns títulos. Muitas delas se perdem por não saberem se adaptar a circunstâncias desfavoráveis que às vezes são momentâneas. Perdem acessos por não saberem se adaptar a situações de recomeço. Moisés, quando ele sai dali, que ele vai para o deserto, Moisés, ele tem um novo recomeço. Moisés, ele tinha uma mordomia. Ali ele passa a ser pastor de ovelhas. Ali Moisés deixa de ser líder para ser liderado por Jetro, seu sogro. Nós precisamos, eu e você, saber se posicionar em cada ciclo, em cada propósito da nossa vida. Nós não podemos queimar etapa, não podemos burlar o processo. Moisés estava ali porque ele estava sendo trabalhado. Deus já tinha, desde o ventre da mãe dele, um propósito para a vida de Moisés. Por isso que Moisés não se perdeu nas águas daquele rio. Desde o ventre da nossa mãe, Deus tem um propósito para as nossas vidas. E por isso, nós precisamos estar andando em vigilância, com discernimento, com sabedoria, buscando a palavra do Senhor nas nossas vidas a cada momento. Buscando do Espírito Santo de Deus que revele a nós aquilo que nós precisamos ser mudados, aquilo onde nós precisamos ser transformados. A que o Espírito Santo nos conduza com excelência para alcançarmos os nossos propósitos. Precisamos entender que, às vezes, em lugares, assim como Moisés, nós vamos ser líderes. Mas há em lugares que nós vamos precisar ser liderados. E a grandeza de saber e entender e respeitar todos esses momentos. E nós precisamos respeitar cada momento, cada etapa da nossa vida.
Nós precisamos respeitar cada ciclo pelo qual nós passamos. Porque, amados, cada ciclo da nossa vida traz um aprendizado diferente. E nós precisamos romper esses ciclos. Nós precisamos pegar desses ciclos e olhar lá na frente, como Moisés fez, conduzir o povo à libertação, porque foi para isso o propósito de Moisés. Foi ser libertador do povo do Egito. Lembre-se, acesso às vezes é uma aparente perda. E muitas vezes é dar passos estratégicos para trás. Às vezes nós precisamos dar um passo atrás, para que lá na frente venhamos entender. Acesso, muitas vezes, é recompensa, é oportunidade, mas sempre é um teste. Se você não está pronto para ser criticado por ser obediente a Deus, você não está pronto para ser usado por Ele. Reflita sobre isso. Se muitas vezes, todos nós precisamos entender que nós não estamos para agradar o homem, e nem fazer a vontade do homem, mas sim para agradar e fazer a vontade de Deus. E se nós não estamos prontos para sermos criticados aonde Deus nos posicionou, para que o propósito de Deus seja cumprido, você não está pronto para servir ao Senhor, para ser usado por Ele, para ser direcionado por Ele. A oposição serve para nos amadurecer, nos impulsiona para o propósito e, principalmente, para que o nome de Deus seja glorificado nos céus e na terra. Aleluia! Entenda, quanto mais firme você estiver no seu propósito, mais as portas vão ser fechadas, mais gente vão tirar perto de você, e muitas vezes vão tirar tudo, mas o que eles não sabem, e que muitas vezes nós deixamos de entender, é que Deus está nesse negócio, é que Deus é quem está na direção. Nós não precisamos só cantar, mas nós precisamos vivenciar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não importa as circunstâncias. Não importa aquilo que nós viemos estar passando. Deus, é soberano sobre a terra, sobre o céu, sobre tudo. Ele continua sendo Deus. Muitas vezes, querido, Deus vai gerar oposições para abrir portas para mim e para você. Críticos, você não vai nem precisar de se divulgar. Críticos vão te divulgar. E a perseguição vão te promover. Quem criticava Paulo, quem perseguia Paulo eram os críticos. E quem promovia Paulo eram esses mesmos críticos que o perseguiam. Começou, não pare. Agora não é hora de parar. Você decide se você vence ou você desiste. Desânimos, frustrações são inevitáveis. Muitas vezes nós temos, mas nós decidimos escolher se nós vamos desanimar, se nós vamos ficar frustrados, se nós vamos ficar lamentando, se nós vamos ficar desanimados, se nós vamos desistir. É uma escolha nossa, é uma escolha minha, é uma escolha sua, é uma escolha de cada um de nós. A derrota vem quando olhamos para trás, quando nós não rompemos aquele ciclo lá atrás. A distração vem quando olhamos obstáculos à nossa volta
e pensamos que o obstáculo é maior do que o Deus que nós servimos. Nós achamos que esse Deus que cuidou ali, que usou Miriam, esse Deus que tem colocado pessoas para estar intercedendo por nós, não é o mesmo Deus, mas a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o desânimo nos faz olhar os desafios à nossa frente. Então, muitas vezes, querido, quando você estiver desanimado, abatido, lembre-se dessa história de Moisés. Lembre-se que as distrações, as perseguições, as circunstâncias, nada nos separa do amor do Senhor. Nada nos aflige. Moisés, certo dia, ele estava ali, apacentando as ovelhas do seu sogro. E quando, de repente, ele vê aquele fogo, naquela sarça, sendo queimada, e ele para ali, ele observa, e ele fala, o fogo está aí, mas a sarça não está sendo queimada. Então ele se aproxima daquele fogo. Ele se aproxima. E o Senhor vê que Moisés se aproxima ali. E chama pelo nome. E fala o que com Moisés? Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. O lugar onde nós estamos é santo. Posso ouvir um amém? O lugar onde nós estamos é santo, porque o Senhor dos exércitos está aqui. O Deus da sarça ardente está aqui. Então ele fala para Moisés, ele diz ali a Moisés, que Moisés voltaria ao Egito. Isso tudo logo após a morte de Faraó. Para que o povo, os hebreus que estavam ali, o povo de Deus, que estava clamando, que estava pedindo por socorro, que estava ali naquele sofrimento da escravidão, o Senhor ouviu o seu povo, o Senhor ouviu o seu clamor. A palavra de Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Moisés, quando ele começa a conversar com Deus ali no meio daquela sarça ardente, é porque o Senhor ouviu o seu povo, ali no Egito, clamando por socorro. E o Senhor fala para Moisés retornar, para ser libertador daquele povo. E Moisés retorna. Todas as afrontas de Faraó não impediram para que Moisés cumprisse o seu propósito diante de Deus. Isaías 45, 22 diz, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Eu sou Deus, diz o Senhor, e não há outro Deus além de mim. E o Senhor chamou Moisés, ainda querido que o mar não se abra, o Senhor vai fazer com que você ande sobre as águas. Existe um propósito de Deus na sua vida, e o Senhor nos chamou para esse tempo. O Senhor nos capacitou para esse tempo. Eu falo que o melhor ano da minha vida, diante de Deus, foi o ano quando se iniciou a pandemia. Porque ao invés de desanimar, ao invés de abater, ou de me sentir desanimada, ou frustrada, ou pensar nas enfermidades, no vírus,
tão desconhecido para todo mundo. Mas o Senhor, eu fui buscar a presença do Senhor. Eu precisava daquele tempo, aonde ficou eu e Deus. E eu clamei, e o Senhor me ouviu. E vejo que o Senhor tem a cada dia, não porque mereço, não porque sou merecedora. A Bíblia diz que nós não somos merecedores de nada. Deus nos amou primeiro, porque deu o seu Filho por todos nós. Mas veja cada dia as misericórdias do Senhor se renovando sobre a minha vida. Veja cada dia o preparo do Senhor para esse tempo. Hoje eu vivo o melhor tempo na vida da minha família, onde eu possa falar do Senhor abertamente. Aonde eu possa falar de maneira clara, específica, objetiva, um evangelho genuíno. Aonde posso ver também o trabalhar de Deus. Porque evangelizar, levar a palavra aos nossos, aos que estão perdidos aí fora. Se, como diz a música de Judson de Oliveira, se nós pedirmos ao Pai para olhar o coração do Senhor, para mostrar o coração, Ele vai mostrar, porque Ele veio para aqueles que estão perdidos. Ele veio para as prostitutas. Ele veio para os drogados. Ele veio para aqueles que estão jogados na sarjeta. Aqueles que não têm nenhuma esperança de vida. E cabe a nós, querida, cumprir a palavra do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fomos para isso que nós fomos chamados. O nosso propósito é levar a palavra de Deus. É falar do Senhor a toda criatura. E o povo do Egito foi liberto. Porque o Senhor usou o homem, o Senhor tem usado, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos alimentado com esta palavra, usando os atalaia deles, para nos dar direção de como agirmos nesse tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora. Nós precisamos sair do conforto dos nossos lares, da nossa casa, do nosso mundinho, e pregar esse evangelho genuíno. Pregar esse evangelho de cruz, que liberta, que salva, que santifica. Muitos estão caminhando para o inferno porque, infelizmente, nós temos ficado calados. Eu falo nós porque eu me incluo. Muitas vezes nós temos deixado de levar a palavra, de transmitir o evangelho, deixando cada um por si, pensando só em nós, nosso mundinho, a nossa volta. E esquecendo que há pessoas que clamam, desesperadas. Enquanto nós estamos aqui, tem pessoas que estão pensando em se suicidar. Tem pessoas que estão pensando em fazer algo, em tirar a vida de alguém. Pessoas que só precisam de homens e mulheres corajosos, como Moisés, como José, como Davi, como o apóstolo Paulo. Homens corajosos, homens e mulheres de Deus, que levem essa palavra aos seus corações, amém?